Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante onde ele trata das grandezas inversamente proporcionais. Em nossas aulas nós já vimos o princípio básico das grandezas, onde lá eu citei sobre essas grandezas inversamente proporcionais. Mas nesta nossa aula vamos analisar esse tipo de assunto um pouco mais profundamente, tá bom? Então primeiramente vamos iniciar aqui pela sua definição. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma implica necessariamente na variação da outra, na mesma proporção, porém em sentido e direções contrárias. Traduzindo o que essa frase aqui quer dizer é o seguinte: se você tem dois valores quaisquer, duas razões quaisquer, esses valores ou razões, elas serão inversamente proporcionais quando você aumenta numa proporção qualquer, e o outro valor vai diminuir na mesma proporção. Por exemplo, eu tenho dois números inversamente proporcionais. Se eu pego um deles e aumento em relação ao seu dobro, automaticamente o outro valor vai diminuir pela metade. Por quê? Porque aumentar o dobro significa multiplicar por 2. E se eu estou multiplicando por 2, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Logo, então, se eu multiplico um por 2, o outro eu vou dividir por 2. A mesma coisa vale para quaisquer outros números onde eu tenha que manter a mesma proporção. Então, de novo, se eu pegar dois números, um deles, para aumentar o seu valor, eu multiplico por 5, automaticamente o outro valor eu vou ter que dividir por 5. Tá legal? Agora, onde é que a gente costuma ver, de repente, essa ideia de inversamente proporcionais no nosso cotidiano? Eu tenho N situações onde a principal delas é em relação à velocidade e tempo para, de repente, cumprir um certo percurso. Então, esse exemplo eu trouxe aqui para você aqui do lado. Vejamos. Um avião voando a uma velocidade de 300 km por hora faz o percurso entre duas cidades em 2 horas. Se aumentarmos a velocidade do avião para 400 km por hora, qual será o tempo necessário para fazer o mesmo percurso? Então, reparem que esse exemplo especificamente, ele está tratando de quê? De velocidade e de tempo para realizar um certo percurso. Onde, pessoal? Nesse exemplo, o percurso é ir de uma cidade A qualquer para uma cidade B qualquer, tá? E esse percurso, quando o avião ele imprime essa velocidade de 300 km por hora, ele consegue finalizar esse percurso de A para B em 2 horas. Agora vem a pergunta: se por algum acaso ele fizesse essa viagem a uma velocidade constante de 400 km por hora, esse tempo ele finalizaria em X horas. Aí eu te pergunto, peraí, esse tempo que ele vai finalizar é um valor maior ou menor do que 2 horas? Muito bem, é um valor menor, por quê? Porque a velocidade ela aumentou. Ou seja, pessoal, eu tenho que cumprir o mesmo percurso, tá? Só que com velocidades diferentes. E aí a gente pode pensar no seguinte: quanto maior, aliás, for a minha velocidade, menor vai ser o tempo que eu vou cumprir esse percurso. Até porque, pela lógica, se eu estou indo mais rápido, eu vou levar menos tempo. Então é isso que está te mostrando aqui esse exemplo. Reparem, eu tenho 300 km por hora, onde, utilizando essa velocidade, eu cumpri o percurso em 2 horas. Agora, se eu tenho que fazer o mesmo percurso, só que ao invés de estar utilizando a velocidade de 300 km por hora, eu estou utilizando agora de 400 km por hora. Eu vou alcançar isso em quantas horas? Vamos verificar como é que a gente faz para determinar isso? Repare aqui comigo na lousa, atenção. Primeira coisa, eu tenho que identificar quais são os elementos que nós estamos trabalhando. Então, reparem que é tempo e velocidade, tá? Então, eu estou trabalhando tempo e velocidade. Inicialmente, nós temos um tempo de 2 horas a uma velocidade de 300 km por hora. Agora, eu quero saber qual vai ser o tempo. Se eu quero descobrir qual é o tempo,
em relação a essa grandeza, a esse elemento, eu vou colocar o valor x. Sendo que agora eu estou utilizando uma velocidade de 400 km por hora. Pessoal, quando a gente arruma a questão dessa maneira, tá? Arruma o problema dessa maneira, nós estamos, na verdade, aqui trabalhando com a proporção. E nesse caso, eu vou te dar uma dica bem legal. Qual é? Você analisa os elementos na vertical ou na horizontal. Bem, analisando aqui na vertical, a gente repara que nessa segunda eu tenho 300 sobre 400. Ou seja, cada um desses elementos possui 2 zeros. Se você quiser, e eu acho melhor, inclusive, você fazer isso, você pode cancelar os zeros de cima com de baixo. Mas cuidado, pessoal, esse cancelamento de zeros só pode ser feito se a quantidade de zeros for igual em cima e embaixo. Logo, então, pelo fato de os dois valores possuírem 2 zeros, é por esse motivo que eu estou cancelando esses zeros, tá bom? Agora, pelo fato também de nós já termos analisado e verificado que essa questão trata de grandezas inversamente proporcionais, até porque se aumenta a velocidade, o tempo diminui, você vai resolver a multiplicação na horizontal. Olha que legal! Então quer dizer o seguinte, de preferência, comece a tua multiplicação pela letra. Então nós teremos 4 vezes x, que me dá como resultado 4x. Devido a ser aqui uma proporção, tem que ter igualdade. E aí, a outra multiplicação é 2 vezes 3, cujo resultado é igual a 6. É importante você verificar aqui o seguinte, que na proporção a gente geralmente multiplica em diagonal, mas essa multiplicação tem que ser feita em diagonal caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, tá? Pelo fato de serem inversamente, o que é que você faz? Fica melhor se você multiplicá-las na horizontal. E aí, pessoal, como nós chegamos aqui numa equação, o que acontece? Eu tenho que achar o valor do x. Logo, então, esse valor, que é o número 4, que o acompanha, deverá passar dividindo para o outro lado. Então, nós temos 6 dividido por 4. Gente, se eu tenho que dividir qualquer número por 4, o que acontece? A ideia é a mesma do que você tirar a metade desse número 2 vezes seguidas. Olha que legal. Como assim, então? A metade de 6 é 3. A metade de 3 é 1,5. Então, o valor de x, que é o resultado da divisão de 6 por 4, me dá como resposta 1,5. E aí eu te pergunto, peraí, esse valor 1,5 é 1,5 em relação a qual unidade? Bem, se o tempo inicial era aqui em relação a 2 horas, automaticamente então o teu tempo em relação ao final também vai ser em hora. Isso quer dizer então que o avião andando a 400 km por hora, ele vai cumprir esse percurso em 1h30, tá? Até porque eu tenho aqui 1,5. Isso quer dizer então, pessoal, que ele vai ganhar meia hora em relação ao tempo que ele cumpriria anteriormente. Então, nesta aula, eu te mostrei como que a gente identifica duas grandezas inversamente proporcionais e, além disso, eu te mostrei também como é que a gente utiliza essa ideia, essa definição, para resolvermos problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais. Belezinha, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.